Olá, meus caros, Devocional no Ar. Nessa oportunidade, vamos meditar no Salmo de número 45, dando prosseguimento à série de reflexões nos Salmos, configurando o devocional, a meditação e, no final, a breve oração. Deixe o seu like, se porventura inscrito no canal, se inscreva e vamos, sem mais delongas, a leitura do texto sagrado. Compartilhando com vocês a Bíblia online, Salmos de número 45, são 17 versículos que leremos a partir de agora. Meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E nesse teu resplendor cavalga prosperamente, ou prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de Tiro está ali com presentes, os ricos dos povos suplicarão teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entre tecido de ouro. Lavão ou levaloão, perdão, ao rei com vestidos bordados, as virgens que acompanham trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Aí está os 17 versículos do Salmo de número 35, que é um salmo muito interessante, que faz uma descrição profética da união entre Cristo e a igreja, porque muitos salmos são profecias que se cumpriram em Jesus, como, por exemplo, já meditamos no Salmo 22, que descreve claramente a via cruz de Jesus, ou a crucificação de Jesus. Então, muitas coisas que foram ditas pelos profetas e até mesmo pelos salmos de Davi se refletiram, ou assim sucederam na vida de Cristo. Esse masquil, esse salmo, canto de amor para o canto mó entre os filhos de Corá, sobre Sosan, ou Sosanim. O meu coração ferve com fervor, com palavras boas. Esse versículo de número 1 é muito interessante. O meu coração ferve com palavras boas. Isso vem a calhar com a vida do cristão, que deve prezar palavras boas, palavras que edificam, palavras que não machucam, por palavras que não ofendem, por palavras que não suspeitam algo terrível, mal, e passam, obviamente, essa suspeição, palavras que sejam brandas, coerentes, palavras que sejam para levantar pessoas, que não sejam palavrões, blagues, piadas de mau gosto e etc. No entanto,
Muitos que se dizem cristãos, lamentavelmente, descumprem isso. Acabam de falar palavras que ferem pessoas. É claro que cada caso é um caso. Existe exceção à regra, existe o momento da indignação, o momento de irar e não pecar, existe o momento da exortação, que uns podem interpretar como algo terrível ou algo que descumpra esse mandamento que o cristão deve ter em sua vida, o fervor de falar palavras boas. As palavras boas não são à luz da sua óptica, ou seja, dos seus olhos, mas sim à luz do Evangelho de Deus. Porque Jesus Cristo é um exemplo. Ele estava pregando palavras boas e de vida eterna do reino dos céus, e muitos dos discípulos saíram de perto dele porque diziam que ele estava pregando pesado, ou seja, outras palavras, estava pregando mal, ou pregando com palavras felinas, palavras que feriam, e não era bem assim. Ao ponto do próprio Pedro dizer o seguinte: mestre, como alguém vai aguentar essa sua doutrina? E Jesus vai dizer o seguinte: vá com eles. E Pedro, então, nega, dizendo: não, como posso ir eu, se só tu tens palavra de vida eterna, ou se só tu tens palavras de vida eterna? Então, é muito claro nesse sentido. O que é bom, o que deve prezar pelo bom é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, a doutrina, não é de acordo com os homens. Porque às vezes os homens, as mulheres carnais querem ouvir coisas boas, suaves, mas de acordo com o seu pensamento podre, carnal e mundano. Porque às vezes é necessário sim exortar. A Bíblia fala que muitos são levantados para exortar, admoestar pessoas. Às vezes precisa de uma palavra um pouco mais forte, eloquente, veemente, para a pessoa dar uma sacudida ou acordar, né? Então, não é bem assim, tem que também analisar por esse lado. Agora, fato é que devemos se prezar por palavras boas e não podemos esconder os nossos pecados e não podemos tentar passar o pano, porque a realidade é essa. Inclusive, lá em Efésios vai falar sobre falar palavras que promovam a edificação. Tem coisas que não promovem edificação alguma, né? E leia-se, tem muitas pessoas que pensam errado também, que não é isso. O dizer a verdade, muito pode pensar, isso não edifica. Não, edifica. Porque a pessoa que ouviu a verdade ou que ouviu a repreensão em outra pessoa, ela vai ter como exemplo. Pois o próprio Cristo é que nos diz que ele repreende e castiga todos quanto ele ama. Então, devemos atentar para isso. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor, de um direitista, ou de um direito, que não é de direito, com D maiúsculo, mas com minúsculo, a própria direita, né? Ou escritor de direita. Então, falo que tenho, o salmista fala, no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor, quer dizer, ele está dizendo que a língua dele é a mesma coisa que fosse a caneta de um que escreve com a sua direita. Ou poderia ser um copiador, um escriba. Ele está dizendo que o mesmo poder que se tem pela fala, se tem também pela escrita. Ou o poder grande que se tem pela escrita, se tem pela fala. E diz que a sua língua é como uma pena de um escritor, é como uma caneta, é um instrumento. E é óbvio. Inclusive, a Bíblia nos diz o seguinte, para tomar cuidado com a língua, porque tem em dados momentos que tem que refreá-la e tem que tomar muito cuidado pelo fato, se não tiver o controle, não tiver exatamente a temperança, você vai estar falando coisas que podem magoar outras pessoas ou que pode, de fato, destruir
espiritualmente, psicologicamente, outras pessoas. São Tiago fala que a língua pode ser que nem um fogo, né? Que pega do nada numa floresta. Também diz que a língua é algo relativo a quem dirige um navio. Então, quem não refreia a sua, pode tacar um fogo na floresta e pode fazer uma embarcação naufragar. Então, todo cuidado é pouco. Apenas por uma palavra, muita coisa se perde. Aliás, eu estava meditando sobre isso, porque aqui no próprio YouTube tem palavras que eu não posso falar. É uma censura até clara no YouTube. Se eu falar uma determinada palavra, que eu não vou falar ela, só vou dizer que é intimidação, em inglês, e você sabe que vem a ser, o YouTube desmonetiza os meus vídeos. Inclusive, eu já até coloquei lá na comunidade o que ocorreu. Então, tem palavras que o robô e eles lá confirmam que não servem. Se a gente fazer um paralelo, uma comparação, uma analogia com Deus, tem coisas também que não servem ou que não traz a edificação, a monetização, entre aspas, no sentido de coisa boa, de bênção, de prosperidade, e bem como diante do nosso próximo. Até porque aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Jesus disse, aqueles que fazerem bem a esses pequeninos estão fazendo a mim. Se fazer o mal, também. Claro que no contexto estava falando ali das crianças, dos meninos, mas a gente pode entender simbolicamente que todos nós cristãos que aceitamos a Cristo somos meninos do Senhor, ou devemos ser, porque Jesus exortou dizendo exatamente para sermos iguais àquele menino para entrarmos no reino dos céus. O menino que tem falhas e briga às vezes, mas pede desculpa, não guarda rancor, menino que é simples, que é humilde, que é sincero, pode ter até o lado ruim que seja ingenuidade. No entanto, ele é transparente, isso vale. Coisa essa que com a vida adulta vai se perdendo. A sinceridade, a transparência, a capacidade de amar, de perdoar. Então, é necessário nós voltarmos para a simplicidade do Evangelho. Voltando aqui ao texto. Então, devemos prezar falar palavras boas. No tocante ao rei, o rei, inclusive, está com letra maiúscula. Possivelmente está se falando de Davi, mas dá para entender que seja alusão ao próprio Cristo, o Rei dos Reis. Ele, inclusive, sobre aquele jumentinho, entrou triunfantemente na cidade de Jerusalém. O rei ali e seus súditos, que eram os seus discípulos e todos aqueles que estavam vindo a Cristo e que vieram com o passar do tempo até os dias atuais, né? Então, o rei, a minha língua é uma pena de um destro escritor, ou seja, é um instrumento que eu posso utilizar para fazer o bem, para identificar pessoas, para pregar palavras de bom ânimo, de conforto, de acalanto, de alento, para restaurar vidas. A minha língua deve servir para louvar ao Senhor, ser esse instrumento de louvor a Deus. A minha língua serve como o escritor, como a pena ou a caneta do escritor para, então, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho e de pregar e as boas novas do Evangelho, já que a própria palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boa notícia. Versículo 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Descrição clara de Jesus. Ainda que Davi pudesse ser um homem muito bonito, a Bíblia não chega a dizer que era muito bonito, mas tínhamos, acho que era até filhos de Davi que falavam que ele era bastante bonito, se não me equivoco, Absalão, de uma formosura. Acho que sim, um dos filhos, né? A Bíblia chega a falar. Mas nós sabemos que aqui está tratando-se, obviamente, de algo espiritual, falando de Cristo, que é o formoso dos formosos. Ou tem a formosura das formosuras, a beleza das belezas. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens,
claramente para entender do que os filhos dos homens, do que os seres humanos. A graça se derramou em teus lábios para proclamar o evangelho do reino, para proclamar as boas novas de salvação, de vida eterna, de libertação dos cativos, de cura dos enfermos, de perdão dos pecados e tudo mais que Jesus veio para fazer. Veio para os seus o rejeitaram, todo aquele que nele crê será salvo. Porque Deus salvou o mundo de tal maneira, conforme está relatado em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, único e primeiro, para salvar todos aqueles que nele crê. Por isso, Deus te abençoou para sempre. O nome de Jesus está como um nome sobre todos os nomes. Deus exaltou Jesus Cristo. Ele foi humilhado pelo homem e até numa tentativa do próprio Satanás, mas ele surgiu ao ressuscitar com poder e grande glória, e ele teve a exaltação dada pelo próprio Deus, o nome sobre todos os nomes, o poderoso sobre todos os poderosos da terra, e está assentado à destra ou à direita de Deus Pai. Cinge a tua espada à coxa, ou seja, coloca a tua espada à coxa, para estar consigo, cingir é colocar, ou vestir a espada, né, a coxa. Ó valente, inclusive o valente está com letra maiúscula, com a tua glória e a tua majestade. O salmista fala que Jesus é o valente, que veio com a espada. Qual é a espada? É a espada uma arma? É a espada a faca? Não. Essa espada é aquela que o apóstolo Paulo falou, a espada do Espírito, que o cristão deve se revestir das armaduras de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a fé, os sapatos do evangelho, cingir com o cinto da verdade e estar com a espada do Espírito. Jesus falou também que ele não veio trazer bonança para a terra. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer dissensão, simbolicamente. Ele veio trazer dissensão, veio trazer a espada. A espada é do Espírito, não é para guerrear contra as potestades ou autoridades carnais, mas sim as... O apóstolo Paulo revela aos Efésios 6:10 em diante, ao dizer que a guerra que nós temos não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra potestades, principados e hostes. Hostes da maldade nos lugares celestiais, exatamente o texto. E muitos interpretam o que Jesus falou de modo totalmente perverso, né? Nós vimos até, lamentavelmente, nessas últimas eleições, eles dizendo, nessa passagem que Jesus disse que não veio trazer a paz, e Jesus andava com a espada para guerrear. A guerra que Jesus travou não foi uma guerra humana, foi uma guerra espiritual. Não tem nada de humano. Era isso que os judeus queriam, que houvesse uma guerra, uma peleja contra o sistema herodiano, ou de Herodes, e do Império Romano, para que Israel não fosse mais subjugada pelo poder do Império Romano. No entanto, Jesus veio com totalmente aversão a isso, porque se ele viesse para eliminar o Império Romano, eles iam crer que ele era um Messias. E por isso que até hoje eles não creem. Porque Jesus veio, na realidade, tirar eles da escravidão de Satanás, que é o pior de todos os impérios, e é o pior de todos os poderosos, e que só Jesus pode fazer esta libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus pregou a verdade, de modo diferente, do modo espiritual de Deus, mas os seus não aceitaram, ou poucos aceitaram. Né? Então, quando se fala em espada, não é espada literal. Tem muitas coisas que está dito na palavra de Deus que são metáforas. O que é metáforas? É uma analogia das coisas dessa vida com as coisas espirituais, ou que pode ser também chamada de parábolas, que Jesus citou muito. Também temos analogia, comparação
Às vezes são comparadas as coisas do Velho Testamento com o Novo. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que o Velho Testamento é sombra da pessoa Jesus Cristo, é figura, é símbolo. Muitas coisas que estão no Velho Testamento. Por isso que a gente não pode rejeitar o Velho Testamento. Agora, se é para interpretar o Velho Testamento de modo literal, em algumas passagens, realmente é bom nem ler. Inclusive, eu me recordo que na época, quando eu me converti, a recomendação da igreja era só ler o Novo Testamento. Claro, porque se a pessoa começa pelo Velho Testamento, ela pode se trubucar. E lá ela vai ver que tem relatos históricos de incesto, de crimes, de coito entre pai e filha, que é um incesto chamado, né, no caso de Ló. Vai ver os adultérios de Davi, vai ver um monte de pecados. E aí vai achar que aquele ali é o correto. Mas não é, porque eles sofreram as consequências, se você parar para analisar. Por isso que é necessário primeiro ler o Novo Testamento todo, principalmente os evangelhos, 4, que na realidade, na ordem é São Marcos, eles colocam São Mateus, né? Na ordem cronológica do tempo, São Marcos é mais antigo do que São Mateus. Então, São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. E eu fiz isso, lendo o Novo Testamento todo, depois já entendendo qual seja a mensagem, tendo aquela interpretação à luz do Evangelho, ou tendo Jesus como a chave hermenêutica de interpretação do texto, aí eu posso ler o Velho Testamento. E o que eu estou fazendo aqui nos Salmos não é ler o Salmo por ler, é interpretar à luz do próprio Cristo. Inclusive, vem aqui os títulos que mais tarde eles escreveram, porque no início não era assim, quando tinha-se a Bíblia, era tudo escorrido, ou seja, era tudo por extenso, sem versículos, sem capítulo. Quando, então, Gutenberg, que foi o pai da imprensa, ou da impressão, melhor dizendo, impressão, né? Começou a imprimir as Bíblias e confeccioná-las, e a partir de então, isso em 1500 e pouco, já com a Reforma Protestante, as Bíblias começaram a vir com capítulos, com versículos. Outrora não era assim. E, inclusive, com título e subtítulo. Por isso que aqui você, se for pegar uma Bíblia Almeida, que é, no caso, a minha, está escrito descrição profética da união entre Cristo e sua igreja, para deixar bem claro, para a pessoa entender. Mas outrora, eles tiveram que bater cabeça, estudar, para entender os Salmos, do modo até mesmo literal, como foi escrito, do modo histórico, porque ele tem uma narração também histórica da vivência daquele tempo, do modo profético, que confirma em Cristo, e também do modo metafórico ou simbólico que a gente pode aplicar para a vida cotidiana, o dia a dia de um cristão e tal. Né? Bom, dito isso, vamos seguindo. Então, cingiu a tua espada, a coxa ao valente, com a tua glória e a tua majestade. Se crerdes, vereis a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse, se eu não me equivoco, no caso de Lázaro, né? Da ressurreição do corpo fético, ou do corpo já em decomposição de Lázaro. E muitos, já nesses tempos e agora, chegam a dizer que aquilo ali não foi uma ressurreição, foi uma catalepsia. Não. Porque a catalepsia pode dar com 4, 3 dias. O que é a catalepsia? O sujeito tem uma patologia que ele fica apagado, que ele aparentemente está morto, não respira, fecha os olhos, fecha os ouvidos, e então, qualquer hora ele pode surgir. Inclusive, na cidade, eu estava vendo alguns fatos históricos de um cemitério, e a minha avó contava muito sobre isso, que quando for tirar as pessoas, ou, no caso, já os restos mortais, para colocar para um outro cemitério, que houve uma migração, mudou-se o cemitério, que era atrás de uma paróquia, foi para um outro local, tinha pessoas viradas no caixão. Crianças, ou seja, foram enterradas assim, né? Deitadas, né? E elas estavam de costas viradas. Muitos talvez acreditavam que poderia ter sido a catalepsia, que elas estavam vivas e acordaram, quando acordaram, estavam dentro do caixão, morreram dentro do caixão.
Esses casos, lamentavelmente, se você for procurar na história, aconteceram muito. Mas não era o caso do próprio Lázaro, até porque, naquele tempo, a própria forma de colocar o sujeito no sepulcro era diferente, somente dos judeus. Era uma pedra e colocava lá uma cadeira de pedra, obviamente, tinha uma pedra enorme, e depois abria essa pedra e estava o corpo lá quase que embalsamado, tá? Era uma espécie de embalsamento, né? Embalsamado, isso. Envolto com um pano e tinha lá algo que conservava um pouco do corpo. Claro que ia depender, quem era rico tinha aquilo lá muito mais melhor, né? Inclusive você percebe naquelas múmias dos egípcios, que eles se embalsamavam e você ia lá vendo o corpo estava inteiro, né? Só que depois se tirasse aquele pano com aquele produto, o próprio corpo se desfazia, né? Que é pó todo. Mas no caso de Lázaro, possivelmente, vamos considerar, já que ele era um pouco pobre, tinha um pouco isso. E mesmo assim estava fedendo. Já estava realmente em decomposição, porque dá a entender no próprio texto. Difícil para ser a catalepsia, porque a pessoa que tem catalepsia, apesar de parecer estar morta, o corpo não entra em decomposição. Ele não fica muito fedido. Então, há essa diferença, né? Bom, então, falando de glória, né? Beleza, a glória do Senhor, com poder e grande glória. Tua majestade, Jesus é rei. A glória do Senhor excede a todo entendimento. A glória do Senhor é grande. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? A glória do Novo Testamento foi maior que a do Velho Testamento. A glória do Deus do Novo Testamento, a pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, ou do Filho, é maior do que a glória das tábuas da lei dadas pelo anjo a Moisés, que agora o próprio Deus, a pessoa do Filho, para restaurar o povo, para salvar a todos. Então, é glória maravilhosa, glória de salvação, de vitória, de vida eterna, de bênção e de majestade, de rei, de poder. Poder não como dos homens, glória não como dos homens, majestade não como dos homens, né? Deixa bem claro. Por isso que muitos judeus não aceitaram Jesus, porque eles tinham o Messias, segundo as suas interpretações, como alguém político, alguém que pudesse mudar a política administrativa de Israel, ou, como já disse, tirar Israel da escravidão, vamos dizer assim, romana, né? Da liberdade, emancipar Israel. E Jesus veio para emancipar Israel, ou para tirar Israel da escravidão, não dos homens, não dos impérios humanos, mas sim de Satanás. Porque a partir que fosse tirado dos impérios de Satanás, todo o demais seria ruído ou destruído. Às vezes não entenderam isso, e aí sofreram e continuam sofrendo, porque foi uma própria profecia de Jesus. Jesus olhou para Jerusalém e chorou, e disse: Jerusalém, Jerusalém, até quando apedrejareis, matareis aqueles que vêm em meu nome? Enquanto que não aceitar um que vier em meu nome, vós ireis sofrer. Quanto eu quis acolher a vós como a galinha acolhe os seus pintinhos, mas vós rejeitais. Então, enquanto que eles rejeitam os profetas, quem prega a verdade, lá tem a igreja evangélica em Israel, tem a igreja católica, aliás, lá tem as três religiões abraâmicas, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, e está tudo dividido. E nós vamos analisar o islamismo com o judaísmo, são filhos de Abraão, um é filho de Agar, que vem a ser Ismael, que foi o que criou o islamismo, vamos dizer assim, na realidade, a sua descendência, e a descendência de Isaac,
E depois vem para Jacó, e vai criar Israel, porque o nome de Jacó é mudado para Israel. Então, o Israel e o judaísmo. Né? E o cristianismo vem exatamente a partir de Cristo para refutar o que estava errado no judaísmo e para salvar a todos, né? Para unificar todos, para que todos viessem ter salvação, inclusive as outras nações que não tinham a salvação, ou pelo menos não tinham pelo fato de não crer no Deus de Israel. Olha que interessante. Deus escolheu Israel para salvar as demais nações, porque essa é a verdade. Mas muitas das nações não aceitaram o Deus de Israel. Uma outra pessoa aceitava, né? No caso da prostituta Rameira Raab, que ajudou os servos de Deus a escapar lá de morte, se eu não me equivoco, acho que foi em Jericó. Enfim, é narrado em Josué isso, né? E outros fatos de várias pessoas que alcançaram a bênção de Deus por conta de temer ao Deus de Israel. Até mesmo quando Israel foi cativo, né? Nós temos, claro, ali, no caso de Daniel, que é citado, Daniel está no cativo babilônico, e o rei Nabucodonosor acabou temendo a Deus e depois, de alguma maneira, crendo nele, né? O rei Dário viu o poder de Deus, porque Daniel estava na cova dos leões e os leões nada fizeram e tal. Então, Deus fez para salvar, mas se Israel se corrompeu com as outras nações, com outros deuses, aí ficou tudo complicado. Teve que vir Jesus para restaurar Israel, que estava perdido, para alcançar também os outros povos. Então, Israel, eles não cumpriram, ou eles falharam na missão dada por Deus. A descendência, né? Enfim, o povoado todo, a nação escolhida. Cinza a tua espada, a coxa, o valete, com a tua glória e a tua majestade. E nesse teu resplendor, cavalga, né, de cavalgar, para um cavalo, prosperamente, de prosperidade, prosperamente, pela causa da verdade. No resplendor dessa glória, ele vai cavalgando, né, com um cavalo que simboliza poder. Inclusive, tem os 4 cavalos lá no Apocalipse, né? Simbolizando lá alguma coisa que a gente vai, em dado momento, pregar sobre isso, mas não é nesse momento. E prosperando pela causa da verdade, da mansidão, da justiça, e a tua destra, a tua direita te ensinará coisas terríveis. Então, por conta da verdade, Jesus é a verdade. Né? Veja como faz uma descrição clara do Messias, meio de Jesus. Jesus é a verdade pela causa da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Da mansidão, Jesus disse, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender daquele que é manso. Deus é manso. Deus não é aquele troglodita, né? Troglodita, acho que é esse nome. Ou aquele carrasco nasal, ou um ditador, um tirano, como muito a religião nos ensinou, né? Aquele terrorismo todo psicológico. Olha, não peques assim, não peques assado, que você vai para o inferno, porque você já está no inferno e tal. Eu me recordo, inclusive, porque eu li o livro já faz algum tempo, a citação do Arnaldo Jabor, no livro intitulado Amor é Prosa, Sexo é Poesia, me parece que é assim, que ele descreve a sua vivência no seminário católico e chega a dizer que os padres pregavam dizendo se a pessoa tivesse até mesmo a poluição noturna, tá? Quem não sabe que seja isso, procure aí um canal que tenha informação, até se fosse a poluição noturna, a pessoa ia para o inferno, era um genocida. Aquele que masturbava e a poluição noturna, que é algo que acontece indiretamente, sem vontade da pessoa, né, já adiantando que venha a ser até a poluição noturna, e ele pregava assim, ou ele escutou o evangelho assim. Aí você para analisar, é isso mesmo que Deus prega? É isso mesmo que Deus quer? Deus não é manso? Deus não é conivente com o pecado, não. Agora, não é dessa maneira. E não é dessa forma tirânica, de uma maneira isolada e até
literal, diria. Porque dá a impressão que o sujeito não pode fazer nada. Tem que suprir todos os seus desejos. Como se não fosse o próprio Deus que colocasse o desejo do ser humano para apropriar, para construir um lar, uma família. Inclusive, eu citei no canal, teve o Cláudio II, que ele vetava o casamento, né? Proibia o casamento. E daí já vem essas proibições aí que a gente sabe que existe ainda na Igreja Católica com relação aos sacerdotes não poderem casar. E naquela ocasião, de Cláudio, que era o imperador romano, isso em 200 e pouco antes de Cristo, era o Império até o romano, porque vai se configurar a Igreja Católica Apostólica Romana em 300 e pouco depois de Cristo, quando Constantino, que era o imperador romano, se converte, entre aspas, né? E aí ele vai citar ou fazer algumas práticas relativas ao que o Império Romano, já na sua tradição, nos seus dogmas, fazia. E eu falava nesse vídeo exatamente que o senhor Valentim, né, que foi conhecido por conta do Dia dos Namorados, que é o dia em questão, ele lutou contra esse veto do Cláudio II, imperador, para os soldados não casarem, porque diziam que os solteiros iam bem mais preparados para a guerra do que aqueles casados. Né? Você vê a coisa, como estava. E lá o apóstolo Paulo falou para o seu filho na fé, tempos antes disso, cerca aí de 80 ou 70 depois de Cristo, já que esse caso de Cláudio já é em 200 depois de Cristo, que tinha doutrina, naquela época já tinha, que proibia casamento. E ele dizia que isso era doutrina de demônios. Veja só, né, a gravidade. É o extremismo, né? Querer colocar Deus onde não há. Isso é muito mal, né? Ou querer colocar a palavra como se fosse de Deus e não é. Bom, voltando aqui, senão eu vou demorar muito. E nesse teu resplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Deus é o sol da justiça. Jesus é a justiça, é o justiceiro. É o príncipe da paz, é o conselheiro, pai da eternidade. E a tua destra te ensinará coisas terríveis, a direita. Aqui é claro, entre aspas, ensinará coisas terríveis para aqueles que não quiseram aceitar a verdade de Cristo. Coisas inimagináveis, principalmente pelos religiosos, rabinos, mestres, judeus radicais e bastante fanáticos de sua época. As tuas flechas, não é flecha, aqui diz que é flecha, são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Então, são pontiagudas, né? No coração dos inimigos do rei, ou seja, eles sofrerão por tudo. E se a gente for analisar, inclusive, no contexto histórico, sofreram mesmo. Porque houve guerras e mais guerras, cumpriu. As profecias que Cristo falou já se cumpriram. Muitos pensam que não. Nós estamos vivendo o tempo do fim, nós estamos vivendo os princípios das dores. Então, para você ter uma ideia, quando Cristo morre, ressuscita e vai para a destra de Deus Pai, lembrando que ele ficou 40 dias, 40 noites ainda na terra depois de ressuscitar, de acordo com como nos revela a palavra, lá para o ano 70 depois de Cristo, Jesus já ter falecido lá pelo ano 33, de 29 a 33, ou até alguns divisam que pode ser 36 depois de Cristo, portanto, quase 30 anos depois, o templo de Jerusalém é destruído por conta de uma guerra que teve. Porque eles queriam procurar o Messias e tentaram criar o Messias por meio de poder político, poder de guerra para destruir o Império Romano. Então, cumpriu aquilo que Jesus disse, olha, quando ouvires rumores de guerra, rumor de guerra, aconteceu tanto rumor como guerra. Aconteceu peste, aconteceu tudo. Inclusive, para fugir nos montes, quando vinha a perseguição, aconteceu tudo. É só você analisar a história. Então, se cumpriu as profecias todas. Para muitas pessoas que estão até um pouco assim, meu Deus do céu, eu vou ficar na vida de Cristo, meu Deus do céu, está se cumprindo tudo, é o fim do mundo. Não, já é o fim do mundo há muito tempo.
Já é para ser o fim do mundo há muito tempo. As profecias se cumpriram, não tem mais o que cumprir. O que falta cumprir mais? Só falta Jesus vir. Só falta Jesus vir. Aí muitos vão pegar lá o Apocalipse e dizer, 1000 anos com Cristo, milênio de Satanás. Aí outra construção que é para um outro vídeo, né? Senão vai demorar aqui muito. Vou falar sobre escatologia, que é o estudo das coisas do fim do homem. Então, acontecendo todas aquelas guerras, tudo aquilo, cumpriu o que está aqui também. E diz que os inimigos do rei, né, seriam pontiagudas, porque eles foram feridos. Não só os cristãos foram mortos, mas eles também foram, muitos judeus, os céticos. Aí depois o Império Romano também caiu. Mesmo aquela jogada de Marte de Constantino, eles perderam, dado momento. Quantos impérios já caíram? Império Bizantino, Romano-Bizantino, né? O Bizantino. Se a gente for estudar a história, caíram. E eram inimigos do rei, eram inimigos de Jesus, porque não aceitaram a Cristo, porque perseguiu, chamava aqueles que seguiu a Cristo de seita dos nazarenos. Inclusive o Flávio Joséfos, que o nome dele não era esse, era um nome judeu, obviamente, quem deu esse nome foi os romanos, de Flávio Joséfos. Né? Ele descreve sobre a seita dos nazarenos, sobre aqueles que aceitaram realmente a Cristo, que foram perseguidos, foram mortos pelos leões, foram apedrejados. Por exemplo, Estevão foi apedrejado por quê? Porque, de acordo com a lei, aquele que pregasse uma outra doutrina que não fosse aquela que eles acreditavam, a doutrina, né, no caso dos judeus, que foi mandada por Moisés, por Deus, e foi mesmo, mas ali estava fazendo uma análise totalmente equivocada, porque na própria Taná, no Velho Testamento, já previa a vinda do Messias. É só você estudar as profecias de Isaías, Ezequiel e Jeremias, e até os Salmos, e até na lei, se fala lá. Aliás, se for analisar, até em Gênesis, né? Quando Jesus, Jesus estava ali, claro, mas quando Deus diz que da mulher surgiria alguém que iria acabar com a serpente, ou que ia haver inimizade entre ambos ali, configura exatamente a chegada de Jesus a posteriori, e até bastante tempo depois. Então, ocorre que ali claramente eles sofreram, tá? Essa gente sofreu, os inimigos de Jesus sofreram, porque perseguiram, e os inocentes do Senhor que foram apedrejados, como era no caso de Estevão, né? Agora estava voltando, que eu estava até me esquecendo o que eu ia falar, ele foi porque era uma blasfêmia, estava dizendo que estava servindo outro Deus, né? Os outros estavam pensando que ele estava achando que era Deus, por isso que foi apedrejado, tá? Então, é muito bom, já depois de ter lido o Novo Testamento, aliás, leu o Velho Testamento, chamado de veterotestamentário, né? Os livros veterotestamentários. Bom, vamos seguindo aqui. E por elas os povos cairão debaixo de ti. Isso também reflete no fim do fim de tudo. No grande tribunal de Cristo. Ficará os ímpios, que ficará aqueles que não aceitaram a Cristo, que não respeitaram o seu semelhante, que foram realmente pessoas abjetas, desprezíveis por conta dos seus atos, por conta das suas barbáries, por conta das suas obras carnais, etc, etc. O teu trono, ó Deus, é eterno. Claro, Deus é eterno, é sempre eterno, não tem fim, não tem começo. É a primeira letra do alfabeto grego, alfa, e o ômega, que é a última. Deus é tudo. Estamos tendo problema aí com a luz, vamos ver se ela vai continuar. Então, o teu trono, ó Deus, é eterno, é perpétuo, claro que sim. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, de justiça. O cetro do reino de Deus ou de Jesus é de equidade, de justiça. Então, podemos confiar no Senhor, porque Ele é a reta justiça, porque Ele é o sol da justiça, porque Ele pleiteia a causa do justo, porque Ele está contemplando tudo, porque Ele esquadrinha todos os corações, nada fica oculto para Ele sabe todas as coisas. A palavra certa quer dizer o bastão do comando próprio, da própria autoridade real,
ou no sentido figurado, o poder do rei, do soberano. Então, o poder de Deus se vale pela justiça, dar a cada um que é seu, ser reto, julgar de acordo com a obra de cada um. Se é obra boa, obviamente vai ter a recompensa boa, se é ruim, a recompensa má. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Inclusive, isso é falado lá em Hebreus, no livro aos Hebreus, acho que no capítulo 9, versículo 27, capítulo 9, me parece. Então, aliás, acho que nem no capítulo 9, não, no capítulo 9 é outra coisa, falando de morte, acho que é no capítulo 2 de Hebreus, até vou ver se encontro aqui, para não estar falando coisas de mim mesmo, né? Às vezes a memória falha, até porque eu já disse em outra oportunidade que eu memorizava bastante versículos, mas confesso que ultimamente tenho dado um branco danado. Acho que é assim no capítulo 2, eu só vi o versículo que é citado disso e que fala claramente que é Jesus. Então, por isso que o Salmos está falando aqui no Salmo, refere-se ao Filho de Deus. Vamos ver se é o 2 mesmo. Hebreus, anjos, glória, teus pés coroados, Jesus. Ver se nada vemos. Enfim, tá? Se não encontrar aqui, você pode procurar em Hebreus, que você vai encontrar exatamente esse... Aliás, perdão, é o versículo 9, sim, mas é o capítulo 1. Amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso, Deus o te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos. Então, o escritor de Hebreus citou os Salmos 45 no seu versículo 7. Lembrando que os Salmos, possivelmente, foram escritos em 500, 600, 700 anos antes de Cristo. E o escritor de Hebreu, em 60, 40, por aí, depois de Cristo. Então, anos e anos e o cumprimento da palavra, só para você ter uma ideia. E claro que Davi viveu numa época, e o filho de Davi, enfim, há 1000 anos antes de Cristo, tá? Os Salmos foram escritos depois, né? Vamos lá. Então, ama a justiça, está falando de Jesus, porque Jesus amou a justiça, que foi exatamente fazer a vontade do Pai, não a dos homens, por isso que o mundo lhe aborrecia, e aborreceu a impiedade, ou seja, não cedeu à pressão da tentação do inimigo, que quis que ele se jogasse. Aliás, se a gente for fazer uma análise, Jesus sofreu e muito para cumprir aquilo que Deus teria lhe designado. Haja vista que o inimigo já sabia de tudo e tentou de todas as possibilidades impedisse que fosse impedida essa obra redentora por intermédio de Jesus Cristo. Até mesmo a gente pode fazer referência, que está lá em Gênesis 6, 1 em diante, 6, né? 1, que fala da possibilidade dos Nephilims, dos gigantes, que seria a cópula, ou exatamente o coito entre... essa possibilidade, né? Não tem como confirmar, mas pode ser entre seres angelicais caídos e seres terrenos. Então, teria lá os Benai Elohim, que seriam os filhos de Deus com as filhas dos homens, né? E aí surgiram os Nephilims, a palavra Nephilim, Benai Elohim, obviamente está em hebraico, né? É hebraico. Surgiram os gigantes por conta disso. E foi até uma maneira do inimigo, que é essa construção, se você for analisar, inclusive, o livro que é considerado para a igreja, tanto protestante como católica, apócrifo, que é o livro de Enoque, que não foi Enoque que escreveu, aliás, como que ele poderia ter escrevido se ele foi arrebatado com 300 e poucos anos. É difícil, né? Então, alguém escreveu. Aí dá detalhes dessa possibilidade. Então, se a gente for analisar isso, para entender que o próprio inimigo queria interferir na descendência, né? Na posteridade da raça humana. E Deus impediu isso, né? Até se arrependeu de ter feito a raça humana, impediu isso com exatamente a chamada do servo dele, Noé, e com a sua família num dilúvio,
só restaram Noé e seus familiares, né? No total, 8 pessoas salvadas. Para acabar, então, com essas aberrações. Poderia ser isso. E depois, se a gente for analisar no próprio Novo Testamento, a gente percebe o seguinte, que Deus livrou Jesus da mortandade por conta de um decreto do rei Herodes. Deus avisou pelo seu espírito, no meio de revelação, a José para ir para o Egito, porque o Herodes tinha dado decreto para matar todas as crianças até de 2 anos. Isso, obviamente, sob a influência do maligno. Depois, Jesus, já com a idade ministerial, depois dos 30 anos, já pregando, foi orar, jejuar, veio o inimigo a tentar para fazer o quê? Para ele se suicidar. Tira aí do pináculo abaixo. Se Jesus fizesse isso, pronto, já tinha acabado a obra redentora. Depois, Jesus foi atentado na própria carne, ao ponto de ele pedir a Deus que afastasse dele aquele cálice, porque ele não aguentava mais. Mas em tudo ele foi fiel. Ele venceu, então, a tentação maligna, a carne, o mundo, todas as conspirações malignas, vamos dizer assim, e então cumpriu-se a obra. Então é interessante meditar nesse versículo, porque ele amou a justiça, ou seja, ele amou o plano de Deus de redenção, de justiça, de fato, porque falar de Jesus é falar de justiça. Jesus veio exatamente para fazer justiça. Ele não veio para quebrar literalmente a lei, ou abrogar, mas veio para cumprir, ou seja, cumprir aquilo que estava sendo descumprido e para dar uma nova interpretação, uma ressignificação de alguns textos do judaísmo que eles não estavam tendo uma interpretação muito coerente, estava sendo uma interpretação muito primitiva, literal e radical, e até mesmo com relação ao modo executório das penas, que era por apedrejamento, que era pena de morte, que em Cristo isso tudo foi abolido. Quando, obviamente, teve aquele episódio clássico dele com a mulher adúltera, e ele disse que não deveria apedrejar, porque era hipocrisia, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, até porque Jesus ali estava sendo até uma espécie de feminista, porque a mulher não tinha direito naquela época, né? Então, a mulher que fosse apanhada no ato do adultério, ela era apedrejada. Mas o homem, se fosse, né, se livrava. Só a gente vê o caso de Davi. Davi era para ser apedrejado. Por que Davi não foi? Porque ele usou da brecha de uma lei. Qual era a brecha da lei? Que todo homem que fosse para o campo de guerra, vamos dizer assim, ele tinha que dar uma carta de divórcio para sua esposa. Por quê? Ele poderia não voltar mais para casa, poderia ser morto na guerra. Então, já era razoável dar, porque daí a mulher não precisava esperar até encontrar o corpo dele, para então ela poder se divorciar. Esperava um tempo, então não apareceu, não tinha o corpo dele, obviamente deve estar morto, eu posso casar com outro. Aí, se encontrasse, obviamente, o corpo dele, ou se ele voltasse vivo, aquela carta de divórcio era rompida, aquela espécie de carta de divórcio, vamos dizer assim, né? Não era bem assim, com outro nome que agora não me recordo. Então, Davi se livrou disso porque ele colocou Urias para ir para a guerra, né? Seu fiel, e aí ele deu essa carta para Batseba, né? E Davi arquitetou tudo malignamente, colocar ele bem na frente para ele ser o primeiro a morrer, né? Já tinha copulado com a esposa dele. Aí, para Israel, ele não ficou, entre aspas, momentaneamente, impune. Aliás, ele ficou impune, na realidade. Porque ela estava com a carta de divórcio, ele foi para a guerra, já estava divorciada, morreu, então eu posso casar com ela. Mas ele queria encobrir, né? Foi tudo revelado. Então, ele sofreu na carne, o parto do Senhor, mas não sofreu ou da própria lei de Deus dada aos homens, que configurava a lei civil naquela época, porque ele se valeu de uma brecha da lei. Agora, em Cristo, não tem mais essas brechas da lei, né? Porque em Cristo é verdade, ninguém mais é condenado. Quem está em Cristo não há mais uma condenação. Agora, não tem como você dizer diante de Deus, olha, Senhor, tenha misericórdia de mim aqui, né? Eu pequei, não vou sofrer com os danos disso. Não, você vai sofrer com os danos na carne, até na justiça dos homens, se for o caso, um caso de estupro, um caso de roubo, de homicídio, vai ter que ir para a cadeia mesmo. E se porventura for salvo,
vai sofrer muito também. Configura até aquilo que o apóstolo Paulo fala, e muitos dizem que é um exagero dele, mas dá para entender exatamente. Quando ele disse para aquele sujeito que copulou com a sua própria madrasta, fazendo incesto, que aquilo era tão abominável a Deus que a sua carne deveria ser entregada a Satanás, o adversário, isso para o seu espírito ser salvo. Ou seja, o adversário seria o sofrimento, o açoite, a prisão, e para ver se seria salvo, mais ou menos assim, né? Então, tu amas a justiça, e Jesus então veio para cumprir toda essa justiça, para mudar tudo. E Jesus mudou. Muitos dizem, Jesus não veio mudar a lei. Como que Jesus não veio mudar a lei? Jesus já mudou até o modo de interpretar a lei. Porque a lei dizia, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não, aliás, não tomarás a mulher do teu próximo. E Jesus disse, olha, não só digo que não só tomarás a mulher do seu próximo, ou não só venha cobiçar ela, mas sim todo aquele que olhar já com pensamento corrompido de cobiça, ele já está em adultério. Ainda que ele não queira cobiçar, só aquele pensamento dele de tentar cobiçar, porque tinha a seita dos fariseus, agora eu não me recordo o nome, uma seita, seita entre aspas, não era dos fariseus, do judaísmo, que era parecido com os fariseus, que eles andavam de cabos baixos para olhar para as mulheres, para não pecar, porque a lei falava que também a cobiça era pecado, mas Jesus está denunciando algo muito mais sobre eles, para eles não se acharem santões. Jesus está dizendo só o fato deles pensarem em cobiçar, desejar, e ainda que desviar o olhar para não cobiçar com os olhos, eles já estavam em pecado. Jesus acabava ali, era com a hipocrisia e com, de fato, a pseudo santa res que eles tinham, né? Ou com, na realidade, a santa res que eles queriam demonstrar. Ele é aquele que se configura, e que a gente até falava de brincadeira na época, no início de Obreiro, que é o Santanás. Mistura de santo com Satanás, né? Santanás. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Jesus aborreceu toda impiedade, ao ponto que ele foi mudando as coisas, dizendo, inclusive quando ele diz, olha, na lei está escrito, não matarás, eu digo que todo aquele que falar qualquer coisa de alguma pessoa, ao ponto de feri-la, já está matando. Quer dizer, Jesus, além de cumprir a lei, ele ainda deu uma outra significação. Ele deu um outro significado, dizer que existem outras maneiras de matar, que não é só por meio de uma faca ou de uma arma de fogo, mas sim com a própria palavra. Né? E nós falamos de ter um coração fervoroso, prezando palavras boas. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Jesus foi mais ungido do que todos. De todos. Inclusive do que o próprio Lúcifer, que era o queridinho de Deus, mas depois que usurpou o trono de Deus, então teve a sanção. E a palavra luz quer dizer o portador da luz. Muitos até confundem, dizendo que, na realidade, Jesus era Lúcifer, porque Jesus disse que era a luz do mundo, mas não é bem assim. É porque a gente percebe da Bíblia que uma mesma simbologia, ou um arquétipo, ele serve para várias pessoas. Por exemplo, a mesma Bíblia diz que o leão da tribo de Judá é Jesus, vai dizer que Satanás está abrangindo como um leão. Então, Jesus é o leão, mas também Satanás pode ser o leão. A mesma Bíblia diz que a serpente é Satanás, a antiga serpente, vai dizer que, principalmente naquela passagem que o povo começa a idolatrar outros deuses lá, os israelitas, e Deus ergue uma serpente de bronze, vai dizer que Jesus é aquela serpente de bronze simbolicamente, porque aquela serpente de bronze, quem olhasse, ia ser curado das suas chagas. Tá? E ficou de memória. Da mesma maneira, Jesus Cristo simbolicamente. E Jesus ainda também disse que, para sermos prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Aí eles falam ainda, Jesus é falado de estrela da manhã, Satanás também era. Pode ser, mas não quer dizer que Jesus é Satanás ou vice-versa. Jesus é Deus e pronto. Existe cada construção
doutrinária herética terrível. Todos os teus vestidos cheiram a mirra. Precioso isso, né? Mirra, aloés e acácia. Desde os palácios de marfim. Mostra, então, o garbo, vamos dizer assim, né? A elegância do rei, o poder do rei, a riqueza, a beleza do seu palácio também, e marfim, né? Que não quebra nunca, né? E de onde te alegram. Então, cheiros de mirra. Inclusive, a gente pode fazer um paralelo com aquilo que os três reis magos foram lá, a Bíblia não chega a dizer que é três reis magos, chega a dizer que é os magos que foram lá e visitaram o menino Jesus e colocaram lá, né, a mirra, colocaram alguns perfumes, né? Tem uma representação disso também. Então, se cumpre. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. A rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir, ouro precioso, e que é preciosa diante de Deus, é a menina dos seus olhos, é a igreja. Eu, você, que aceitou a Cristo. Não é a religião católica, protestante e as suas ramificações ou derivações, mas sim nós, que configuramos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Então, a rainha é a igreja. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, que Deus escolheu, reservou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Especial. A rainha aqui é especial. Está ornada, enfeitada, de finíssimo ouro de Ofir, a preciosidade do ouro, que pode nos fazer pensar na preciosidade das nossas próprias almas para Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então, ele dá valor ao ouro. Ele dá valor exatamente às nossas almas, ou à igreja, e também ele acaba enfeitando ela desse ouro precioso, que pode configurar, ou deve configurar a salvação, que é algo mais precioso ainda. Então, a nossa alma é preciosa para Deus, e ele nos dá o presente mais precioso para esse ouro, entre aspas, para essa alma, né? Que é a salvação. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. Filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha. As filhas dos reis, quer dizer, possibilidades e outros tipos de igreja. Mas a igreja única do Senhor estava à sua direita, sua mulher. Né? Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Adora-o. Aqui também pode configurar a rainha, no caso em específico, talvez a própria nação israelita também, e também a igreja, como já disse, tendo como as outras rainhas, que falam, né, as filhas dos reis, tá? Que são as outras nações, ou os outros povos, ou, como já disse, pode ser a nação israelita, que também pode fazer parte da igreja, e os outros povos, filhos dos outros reis, né, que não eram do aprisco do Senhor, mas que acaba chegando ao palácio do rei. Olha a filha, e aqui quando fala de filha, é a filha do rei, né? Inclina teus ouvidos, ou seja, para ela chegarem ao Senhor, para salvar todas as nações, todos os povos da terra, aceitando a Cristo Jesus. Então o rei se afeiçoará à sua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o. O Senhor aceitará, então, a sua adoração, e ele é seu Senhor, adoro. Não existe outro Senhor, senão ele próprio. E a filha de Tiro, olha só, que é um reino do rei Tiro, né? Está ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Veja que os outros povos vão dar presentes, os ricos dos povos suplicarão o favor do Senhor. Ou seja, as outras nações chegando ao aprisco de Deus, aí faz até a ponte ao que fala lá em Apocalipse,
tribos, povos e nações que vieram, multidões como a areia da praia e tal. Né? A filha do rei é toda ilustre em seu palácio, suas vestes são de tecido, levá-lo-ão ao rei com vestidos bordados, perdão. As virgens que acompanham atrarão a ti. Como alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Então, as filhas, né, de outros reis, e aqui dá a entender que a filha do rei, ali é com letra minúscula, então, do rei de Tiro, de fato, e dos outros reis, todas vestidas de ouro tecido, bonita, tal, ao rei com vestidos bordados, as virgens que acompanham, atrarão que acompanham a filha, né? E com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei, salvação. Lembra que Jesus disse que tinha algumas ovelhas que era daquele aprisco e que convinha trazer outras para aquele aprisco? Era isso, eram as outras nações, eram os gentios, era o nós, era o Brasil, era a Argentina, era o México, os Estados Unidos, países depois que se criaram, todos esses. As pessoas que aceitaram a Jesus que estão nessas partes do mundo, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, tudo, na Ásia. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Porque outrora a nação eleita, como tinha dito, era só Israel. Mas Deus não queria a salvação só para Israel. Deus queria também alcançar para os outros povos, só que era por meio do proceder da nação de Israel que Deus estabeleceu, né, nas suas normas e que os próprios israelitas quebraram e deram o péssimo exemplo. Aí teve que enviar Jesus para trazer todos para ele, né? Versículo 16, estou no versículo 16, já no 17 para encerrar, tá? Em lugar de teus pais será a teus filhos que farás, príncipes sobre toda a terra. Então tem os príncipes que serão feitos, ou seja, aqui está falando de posteridade, está falando de coisa ainda mais, né? Ou de descendência. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Aqui fala, obviamente, do que ocorreu depois na história, da salvação em Cristo Jesus, dos povos que surgiram, que têm a possibilidade de salvação. Também fala da posteriori, que seria o fim dessa vida, a vida eterna, que todos irão lembrar do Senhor. Fala possivelmente do milênio, tá? Onde as nações estarão ali, ou os povos, representando algumas nações, estarão com Cristo, e inclusive havendo procriação, e etc. Eu não vou me adentrar muito nisso aqui, porque tem muita coisa de escatologia aqui, tá? E veja que é pai de, como já disse, parece 700 anos foi escrito, apesar de possivelmente, quando for falar disso aqui, 1000 anos, 900 anos, se é um salmo da época ou da contemporaneidade de Davi. Davi, segundo a datação histórica, ele nasceu ou ele existiu na época dos anos 900 e 1000 antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás. Ok? Bom, vamos orar agora para encerrar o devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo nossos pecados, nossas falhas, muito obrigado por ter falado conosco, Senhor. Venha ajudar a todos nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, salva nossas vidas, nos dá entendimento cada vez mais da Tua palavra, para seguir de acordo com os Teus retos ensinos, os Teus ensinos, as Tuas palavras, que nós venhamos, de fato, guardar para não pecar contra Ti, Senhor, meu Deus, visita nosso lar, nossa família, cura todas as enfermidades, todos os problemas, resolve. Em nome de Jesus, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, aqueles que necessitam da cura, do milagre, da transformação. Concede em nome de Jesus Cristo, pois nós acreditamos na Tua palavra, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que operavas no passado, maravilhas, sinais e prodígios, e opera hoje mediante a fé. Meu Deus e Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, venha pelejar para nossas causas, venha nos dar a vitória, venha nos ajudar a exercer o papel, sim, de uma igreja legítima, não segundo o fundamento dos homens, não fundada a partir dos pensamentos humanos, na areia, mas sim na rocha, que é Cristo Jesus, que é o Senhor, na tua genuína doutrina. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, prepara a tua igreja, nos dando sabedoria, força para vencer a todo mal, entendimento, e sermos perseverantes, estando na tua presença, e presença essa que nos garante bênçãos
também prosperidades e a principal, a vida eterna, pois a tua palavra diz que não é para nós entristecermos o teu Espírito, ao qual nós estamos selados para o grande dia da redenção. Senhor, não deixe nós entristecermos, ajuda nós termos humilde, reconhecer nossas falhas, nossas debilidades, para alcançarmos a tua bênção e ser realmente a igreja do Senhor, o modelo padrão. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá sabedoria, perdoa todas as nossas falhas, nos conceda as bênçãos, nos conceda, Senhor, aquilo que nós precisamos nas variadas áreas das nossas vidas. Senhor, tudo sabe. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Bom, esse foi o devocional. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.